Para você ou qualquer pessoa entender o verdadeiro significado da Páscoa, terá que ler a primeira ocorrência registrada na Bíblia. Ela se encontra em Êxodo, capítulo 12. Ali mostra a história da saída do povo de Israel do Egito. Os filhos de Israel, o povo de Deus que tinha sido escravo no Egito por muitos anos, registra a sua saída, como eles saíram, como se tornaram livres da opressão e da escravidão do Egito. Deus viu suas aflições, mandou 10 pragas sobre o Egito, sobre o povo do Egito, a fim de punir os egípcios para forçá-los a libertar o seu povo escolhido. Mas depois do juízo das 9 pragas, os egípcios ainda permaneciam teimosos e endurecidos e se recusavam a deixar ir seus escravos. Consequentemente, Deus estava pronto para mandar-lhes a última praga, pela qual finalmente realizaria sua salvação e também manifestaria seu espantoso poder em benefício de seu povo. O que veremos agora é como a última praga nos mostra o caminho de nossa salvação, pois ali nós vemos em figura o que Deus fez através de Cristo na cruz para a nossa salvação. Pois a Páscoa nada mais é do que esta grande verdade. Deus disse aos filhos de Israel que decidiram matar. Deus disse aos filhos de Israel que Deus decidira matar todo o primogênito na terra do Egito, não fazendo distinção em sua ordem entre israelita e egípcio. Note o que diz Êxodo capítulo 11, versículo 5, a primeira parte desse versículo. E todo primogênito na terra do Egito morrerá. Entretanto, Deus providenciou um meio de salvação para seu povo. Ordenou que cada família israelita tomasse um cordeiro sem mancha e que o matasse, colocasse o seu sangue numa bacia, mergulhasse nela um molho de ensopo e com o ensopo marcasse a verga da porta e as ombreiras de suas casas. À meia-noite, o anjo do Senhor passaria pela terra. Se não visse a marca de sangue na porta, entraria e mataria o primogênito daquela casa. Soou a meia-noite e o Senhor feriu todos os primogênitos dos egípcios, em cujas casas as ombreiras e as vergas não estavam manchadas de sangue. Os que não morreram servem-nos hoje como um tipo dos salvos, e os que se perderam são um tipo dos que perecem, dos não salvos. Em primeiro lugar, devemos saber que todos os primogênitos do Egito devem morrer. O Egito estava sob o julgamento de Deus, logo os filhos de Israel que moravam lá também estavam sob o juízo de Deus. O primogênito aqui representa todos os pecadores. Veja, por exemplo, e leia 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 46 e 47. O Egito representa o mundo e Faraó presta-se como tipo ou representação do diabo. Assim, os que vivem no mundo são pecadores e escravos do diabo e estão, portanto, sob o juízo de Deus e merecem a morte eterna. Todos pecaram, pois Deus não faz acepção de pessoas e o salário do pecado é a morte. Leia essas verdades em Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23 e no capítulo 6, versículo 23. Não seja descuidado, você que está me ouvindo, nem se esqueça deste fato. Você é pecador. Seus pecados serão punidos e o castigo e a perdição eterna e sofrimento sem fim no lago de fogo lhe espera sem esta salvação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Você deve pensar mais acerca de seus pecados.
você deve considerar mais o assunto do seu castigo. Quer você esteja dentro, quer esteja fora da chamada, então, igreja, as igrejas do mundo. Se ainda não foi salvo de seus pecados, a ira de Deus paira sobre você. Leia o que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Assim, não se esqueça de que Deus é justo e que certamente condenará o pecado em você. Mas, apesar de tal situação, não fomos deixados completamente sem esperança e sem um modo de salvação. É verdade que de nós mesmos não temos o caminho, mas Deus tem um caminho preparado para nós e a parte da salvação providenciada por Ele. Não há outro meio. A Bíblia afirma explicitamente que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, nesta ocasião que disse essas palavras, defendia que Cristo era a pedra angular do qual todo pecador devia depositar a sua fé para a sua salvação e descansar nele. Isto está em Atos capítulo 4, versículo 12. Deus ordenou que os filhos de Israel preparassem um cordeiro. Esse cordeiro era a sua salvação. O sangue do cordeiro os livraria da morte. O cordeiro pascal aponta com clareza para o Senhor Jesus, pois em vários lugares do Novo Testamento Deus declara Cristo, nossa Páscoa, ou nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Note 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Note também em outro lugar, onde a Bíblia, no Novo Testamento, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. Também há outro registro a respeito de Cristo como Cordeiro, no Novo Testamento. É dito, sabendo que fostes resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Assim como Deus usou o cordeiro pascal a fim de livrar os filhos de Israel no passado, da mesma forma agora ele usa o Senhor Jesus, o nosso cordeiro pascal, para nos salvar. Assim como os filhos de Israel foram salvos pelo cordeiro, também somos hoje salvos pelo Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Você deseja ser salvo? Se não deseja ser salvo, nada mais há que dizer. Mas se estiver disposto a confessar que é pecador, reconhecer no seu coração isto, e por isso está sob o julgamento de Deus, e deseja livrar-se do seu justo castigo, então saiba com toda certeza que Deus lhe preparou já uma salvação. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado por nossos pecados. A salvação já foi realizada. Todos os que o recebem como Salvador pessoal serão salvos, o recebem pela fé. Assim como os filhos de Israel não tinham outro meio de livramento a não ser pela confiança no sangue do Cordeiro pascal, nós também não temos outra salvação a não ser pela confiança no precioso sangue do Cordeiro de Deus. Somente o sangue de Jesus pode salvar pecadores hoje. Talvez possamos explicar este fato da seguinte maneira. Suponhamos que eu pudesse ir com você a um lar israelita no Egito. Veríamos o pai e o filho assentados calmamente em casa. Então, eu poderia perguntar ao pai: ouvi dizer que lá pela meia-noite de hoje Deus vai matar o seu filho? Como é que o Senhor consegue ficar aí sentado tão calmamente? Não está com medo? O pai poderia responder: ora, não preciso temer, porque Deus preparou para nós um cordeiro.
O Cordeiro pode salvar nossas vidas. Olhe que gordo e branco, que elegante e adorável é meu Cordeiro. Ouça o seu balir agradável. Meu Cordeiro certamente é o melhor. Nenhum dos cordeiros de meus vizinhos é tão bom quanto o meu. Por que, pois, deveria eu temer, uma vez que tenho um cordeiro tão bom e tão precioso? O que ele diz parece correto, mas permita-me dizer-lhe que, ao chegar à meia-noite, o filho dele será morto pelo anjo de Deus. Mas por quê? Será que a palavra de Deus falhou em sua verdade? Não é certo que este homem possui um cordeiro? De fato, ele tem um cordeiro. Entretanto, o que Deus requer é um cordeiro imolado, um cordeiro morto, e não um cordeiro vivo. Um Cristo vivo não nos pode salvar. Somente o Cristo que foi morto pode fazê-lo. O Senhor não nos pode salvar estando vivo na terra. Ele só nos pode redimir ao ser crucificado. Belém, Nazaré e Galiléia condenar-nos-ão. Somente o Calvário, pois esses lugares, Belém, Nazaré e Galiléia, foi onde o Senhor Jesus nasceu, viveu, fez o seu ministério. Então, aí vemos a sua vida. Esses lugares só podem nos condenar. Somente o Calvário, aonde ele foi crucificado, nos dará a vida eterna. Não se surpreenda ao ouvir isto. Quantos diriam que Jesus é nosso exemplo, que ele é o grande mestre ou um grande rabi? Muitos louvarão o Senhor Jesus por seu lindo caráter, seus elevados padrões morais, seu grande poder e sua personalidade nobre. Entretanto, permita-me observar que quanto melhor for a aparência do Senhor Jesus, tanto pior será a nossa. Seu bom caráter e nobre personalidade não nos salvarão, antes nos condenarão. Deus olha para ele e fica totalmente satisfeito, embora tentemos fazer o melhor que pudermos a fim de imitá-lo para satisfazer a Deus. Quanto mais tentamos, mais manifesto se torna nossa natureza pecaminosa e nossas ímpias ações. Por favor, reconheça o fato de que nossas obras jamais poderão agradar a Deus. Quanto mais tentarmos aprender de Jesus, tanto mais teremos consciência de que não podemos nem queremos aprender dele. Não se deixe enganar. Embora você reconheça a excelência da personalidade e dos padrões morais de Cristo, sua excelência pertence apenas a Ele. Você não tem parte nela. Louvemos e agradecemos a Deus porque seu Filho não vem ao mundo para ser o exemplo que devemos imitar até que sejamos gradativos e finalmente salvos. Não. Ele enviou seu Filho a esta terra para morrer por nós, pecadores, a fim de realizar a salvação por nós. Deus nada requer de nós, visto que já fez tudo. Somos pecadores e nossa penalidade é a morte. Ainda assim, nossa condenação é levada pelo Senhor Jesus. Sua morte é vicária, isto é, sua morte é realmente a nossa. Ele, porém, tornou-a sua para que não precisássemos ser castigados por nossos pecados. É dito na Bíblia, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Somos pecadores. Veja o que diz Romanos capítulo 3, dos versículos 9 a 20. Merecemos morrer
É o que diz Ezequiel capítulo 18, versículo 4. De modo que se o Senhor vem somente para viver, como que pode Ele salvar-nos de nossos pecados e perdição? Felizmente, entretanto, Ele veio para morrer e não apenas para viver. Jesus morreu por nós, levando nossos pecados e suportando o nosso castigo. Assim, devido à sua substituição, já não precisamos morrer. E agora temos o meio da salvação. Mas se alguém continuar insistindo em tratar o Senhor Jesus como modelo e pensar em conseguir ser salvo imitando-o, essa pessoa irá, sem dúvida alguma, para a perdição eterna. Ninguém no mundo é capaz de imitar a Cristo, nem ser salvo por meio da imitação. Leia todo o capítulo de Gálatas 2 para você entender esta grande verdade. Somente os que creem em sua morte de substituição, substitutiva, serão salvos. Note o que diz Atos capítulo 16, versículo 31. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Isto está em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Mas continuamos com nossa ilustração dos lares israelitas no Egito. Suponhamos que eu pudesse visitar outra casa israelita. Ainda pergunto aos pais e aos filhos se é verdade que esta noite Deus destruirá o primogênito. Dizem sim. E de novo pergunto: por que vocês não têm medo? O seu primogênito logo não será morto? E sua resposta é: não temos medo, porque Deus providenciou um meio de salvação. Ele preparou-nos um cordeiro, e esse cordeiro deve ser morto, e o seu sangue derramado numa bacia. Olhe, nosso cordeiro já foi imolado, e o sangue já está na bacia. Nós, os israelitas, pecamos, mas este cordeiro morreu por nós. Portanto, não estamos com medo. Não obstante, ao chegar à meia-noite, o primogênito daquela família é morto pela justa ira de Deus. E se algum de vocês estiver em condição semelhante, também perecerá. Precisamos ver qual foi o erro desta segunda família. A primeira família não tinha o sangue do cordeiro. Assim, o primogênito deve perecer. Mas na segunda casa, não somente possuem um cordeiro, mas ele foi morto e o seu sangue derramado. Por que, pois, o primogênito deve morrer? Bem, embora eles deveras tivessem o sangue, onde estava ele? Compreendamos que o sangue na bacia não salva ninguém. O sangue do cordeiro deve ser aplicado nas ombreiras e na verga da porta, ou não salvará ninguém da morte. Não há muitos de nós semelhantes a esta família. É provavelmente que você seja membro de alguma igreja, que já tenha ouvido o evangelho do Senhor Jesus. Você sabe que ele morreu pelos pecadores do mundo, leu na Bíblia a verdade de sua morte em nosso lugar, e talvez até mesmo talvez até mesmo nos jornais e ouviu falar dela do púlpito, mas você nunca veio especificamente a Deus aceitando seu filho como Salvador. Você compreende que ele morreu pelo mundo, entretanto, não o aceitou como aquele que leva os seus pecados, como Salvador pessoal seu. Você ouviu falar dele e tem conhecimento intelectual. Não obstante, não creu com o coração. Parou logo depois de ouvir e saber. Não prosseguiu em buscar a graça de Deus para alcançar isto. Pode ser até que você já se tenha cansado de ouvir a palavra referente à cruz de Cristo.
O seu problema é não uniu ou ligou a fé com a palavra que ouviu. Nós vemos histórias de pessoas assim em Hebreus capítulo 4, versículo 2. De modo que ainda é uma alma a perecer. Você é uma alma perdida. Sabe? Irias não crer no Senhor Jesus como seu Salvador? Não o recebeu pela fé? Daí seu conhecimento não ajudará nem um pouco. É pena, mas seu lugar ainda é o inferno. O sangue na bacia, mas não nas ombreiras e na verga, não pode salvá-lo. O que aproveita se sua mente conhece o Evangelho, mas seu coração não crê no Senhor Jesus? É o que diz Romanos, capítulo 10, versículo 10. O conhecimento não o salvará. É o crer que salva. Repito novamente, Atos, capítulo 16, versículo 31. E o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Permita-me, pois, perguntar se você já espargiu o sangue de Jesus Cristo sobre o seu coração? Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Não pergunto sua idade, ou qual foi sua criação, ou qual é o seu grau de instrução, nem mesmo o seu estado de saúde. Apenas uma pergunta no mundo é da mais vital consequência. Você está salvo? Já tem a vida eterna? O precioso sangue do Cordeiro de Deus foi aplicado ao seu coração? Esta é a pergunta mais importante a que qualquer pessoa terá de responder. O sangue na bacia, mas não aplicado às ombreiras e à verga da porta do coração, não salvará ninguém. Embora você saiba que o Senhor Jesus morreu por seus pecados, ainda perecerá se não aplicar o sangue dele pela fé ao seu coração. A negra noite do juízo se aproxima. O anjo de Deus que pune os pecadores breve vem. A eternidade está perante você. Vida ou morte é eterna. Por que então não se apropria do sangue imediatamente pela fé? Por que espera você? Se você parasse e fizesse aquela decisão de um verdadeiro pecador arrependido, em seus sentimentos, na sua alma, no mais profundo, dissesse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Estou disposto a crer no Senhor Jesus como meu Salvador pessoal. Perdoa todos os meus pecados. Se você vier a Cristo de coração genuíno, arrependido, com uma fé sincera, o Senhor o salvará. Porque o Senhor Jesus mesmo disse: vinde a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Naquela noite, os filhos de Israel molharam um punhado de ensopo no sangue e o espargiram no lado de fora da porta. Se dependermos do precioso sangue de Jesus, nós também não podemos prescindir de nosso ramo de isopo. Segundo a Bíblia, o isopo é a menor das plantas. Leia sobre este assunto em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Algo que pode ser facilmente desprezado. Permita-me falar francamente. Jamais vi uma pessoa orgulhosa disposta a crer no Senhor Jesus. A menos que nos consideremos pecadores, não o aceitaremos como nosso Salvador. Portanto, que os orgulhosos não mais se ufanem, mas prostem-se aos pés do Senhor Jesus. Reconheçam ser pecadores, aceitem sua salvação e sejam salvos. Estando o sangue na bacia, os filhos de Israel não tinham segurança. Somente ao ser o sangue aplicado às ombreiras e à verga da porta estavam seguros. Da mesma forma, hoje, se conhecermos a salvação do Senhor Jesus, mas não a aceitarmos pela fé, estaremos sempre em perigo. Mas tão logo a pessoa crê em seu coração
e é purificado pelo precioso sangue de Cristo, ela está segura para sempre. Quão triste, contudo, que tantos que já creram no Senhor Jesus ainda não compreenderam que estão seguros e que já não serão julgados. Vejamos o que acontece em uma visita que faço a outra família do Egito. Chego agora à terceira casa. Ao chegar à porta, vejo que o sangue do cordeiro foi colocado nas ombreiras e na verga da porta. Ao entrar também vejo o cordeiro que foi morto, a bacia e o punhado de ensopo. Mas a família reunida chora. O primogênito chora e treme. Seu rosto está pálido. Tal visão dá-me a entender que uma grande calamidade está prestes a abater-se sobre esta família. De modo que lhes pergunto o motivo de seu pesar. Respondem-me: Senhor, não sabe que à meia-noite algo desastroso vai acontecer? Deus ferirá todos os primogênitos na terra do Egito, e nosso filho está na relação dos que serão mortos. Ao dizer isto, levantam as vozes e de novo pranteiam ainda mais. Mas Deus não lhes providenciou uma salvação? Pergunto-lhes. Não lhes ordenou ele que matassem um cordeiro e colocassem seu sangue nas ombreiras e na verga da porta? E vocês já não aspergiram o sangue sobre a porta? Por que, pois, se preocupam tanto? É verdade que Deus falou tudo isto e fizemos o que ele ordenou, respondem, mas não nos sentimos seguros. Faço o melhor que posso para confortá-los e digo-lhes que não se preocupem nem chorem, porque têm o precioso sangue e, portanto, estão pisando em terreno seguro. Contudo, continuam a preocupar-se, pois não se consideram a salvo simplesmente pelo aspergir do sangue segundo as instruções divinas. Julguem por si mesmos se a preocupação desta família tem fundamento. Devem eles estar assim tão pesarosos? Vocês podem sorrir da sua estultícia, pois tendo aplicado o sangue devem sentir-se seguros, e podemos considerar qualquer preocupação ou ansiedade que posteriormente tenham como sofrimento desnecessário ao auto-infligido. Entretanto, não cometem muitas vezes, muitas pessoas, frequentemente o mesmo erro? Você já creu no Senhor Jesus e o aceitou como seu Salvador pessoal? Já aplicou o precioso sangue à porta do seu coração e já entrou num estado de paz? Agora você está salvo e não perecerá. Por que, pois, está temeroso? Por que preocupa-se tanto? No instante em que você crê no Senhor Jesus, está salvo e seguro. Se ainda não o aceitou como Salvador, deve preocupar-se e chorar, pois continua a ser condenado por seus pecados. É isto que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse em João capítulo 3, versículo 18. Mas se você já creu no Senhor Jesus, na morte substitutiva de Cristo na cruz, não tem motivo nem obrigação de preocupar-se, nem de chorar, porque já é uma pessoa salva. Deve alegrar-se e regozijar-se, porque Deus já o salvou. Você não salva a si mesmo, mas Deus o salvou. Quão espantoso é esta graça! Você deve começar a louvar o Senhor por sua graça e não mais sentir-se pesaroso. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Estas foram as palavras do Senhor Jesus, registradas em João, capítulo 5, versículo 24. Hoje você é uma pessoa salva. O céu, deveras, lhe pertence. Muitos não compreendem que são salvos pelo simples fato de crer no Senhor Jesus. A dificuldade deles jaz em não se sentirem salvos. As pessoas muitas vezes me dizem que já creram no Senhor Jesus como seu Salvador, entretanto não se sentem salvas. Instaria com todos os que agem desta forma
a, por favor, ler Êxodo capítulo 12, a segunda parte do versículo 13, aonde é dito: Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Note este versículo. Quem vê o sangue? Deus e não o primogênito. O sangue é colocado na verga e nas ombreiras da porta, e por isso o primogênito não o pode ver, pois está por fora. E que aproveitaria se ele pudesse vê-lo? Mas Deus afirma que ele, Deus, verá o sangue, e que quando ele ver, não destruirá ninguém daquela casa. Ninguém realmente sabe quão precioso é o sangue do Senhor Jesus, exceto Deus mesmo. Não podemos compreender quão grande valor Deus dá ao sangue de seu Filho. Entretanto, ele declara enfaticamente que quando vir o sangue, passará por nós. Salvará a todos os que aplicaram em seus corações o precioso sangue do seu Filho pela fé. Por conseguinte, seu dever é crer na morte substitutiva e no sangue derramado do Senhor Jesus na cruz. O próprio Deus verá esse sangue e ele o salvará. Quer você se sinta bem, quer se sinta mal. Seu sentimento nada tem a ver com o assunto da salvação, pois a Bíblia não diz que se você sentir-se salvo, estará salvo, e que se não se sentir salvo, perecerá. Simplesmente afirma com clareza que quando Deus vir o sangue, o salvará. Por este motivo, não confie no seu sentimento vacilante. Somente a palavra de Deus é digna de confiança. Ele vê que você creu no Senhor Jesus e assim o salva. Por que, pois, temer? Embora você nada sinta, Deus o viu. Nenhum dos filhos de Israel que estavam nas casas podiam ver o sangue na porta. Portanto, não é surpresa que você nada sinta. Alguns crentes muitas vezes preocupam-se pensando não estarem salvos. O motivo é que, embora tenham crido no Senhor Jesus como seu Salvador, frequentemente são fracos e caem. Quanto mais olharem para si mesmos, tanto mais considerar-se-ão não salvos nem dignos de serem salvos. Creem honestamente no Senhor Jesus e sabem que a graça do Senhor é grande. Não obstante, ao refletirem em seus fracassos, mal podem acreditar que são salvos. A palavra do homem, entretanto, é vã. Leiamos antes a palavra de Deus. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Em que base Deus nos salva? Que é que ele vê? O Espírito Santo responderá que Deus não vê nada mais que o sangue do seu Filho Jesus, que foi derramado na cruz. Deus não nos salva por mudarmos nosso caráter ou por fazermos boas obras. Ele nos salva simplesmente por causa do precioso sangue do seu amado Filho. A Bíblia não diz: quando eu vir as vossas boas obras, passarei por vós. Nem tampouco diz: quando eu vir vossa vida perfeita, passarei por vós. Simplesmente diz: quando eu vir o sangue, passarei por vós. É o sangue que devemos prestar atenção, e é ao sangue. O que Deus vê é o sangue, não a nós, nem as nossas boas obras. O ser salvo ou não é decidido na base da existência ou não do sangue. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se não crer no precioso sangue do Senhor Jesus, é uma alma que perece. Por outro lado, embora você possa ser a pior pessoa, ou que tenha sido a pior pessoa no mundo todo, será instantaneamente salva se, pela fé, aplicar ao coração o precioso sangue de Cristo, o valor da sua obra, o valor da sua pessoa. O sangue precioso de Cristo pode salvar pecadores. O sangue precioso é especialmente usado para salvar pecadores. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Nossa salvação depende inteiramente da graça de Deus. Não tem relação nenhuma com nossas obras. Se você olhar para si mesmo, julgar-se-á indigno de ser salvo e não terá paz. Em vez disso, olha para o Senhor Jesus e confie inteiramente nele para que possa achar paz de coração. Embora você seja indigno, ele é digno. Quanto mais você olha para ele, tanto mais puro e mais santo se tornará. Os filhos de Israel não foram salvos por seus próprios méritos, mas pelo sangue do Cordeiro. Os egípcios pereceram não por causa das suas más ações, mas por não terem o sangue do Cordeiro. Da mesma maneira, nossa salvação ou perdição depende somente do precioso sangue do Cordeiro de Deus. Se houver o precioso sangue, somos salvos e não há nenhuma dúvida a esse respeito. De outra forma, quão precária é nossa situação. Deixemos agora os filhos de Israel e visitemos os egípcios. Suponhamos que eu entre em uma de suas casas e veja a família egípcia divertindo-se muito. Portanto, pergunto aos membros da família como é que podem estar contentes quando Deus disse que feriria e ferirá o seu primogênito nesta mesma noite. Senhor, nosso filho é diferente de todos os outros filhos, respondem eles. Ele nunca matou ninguém, nem pôs fogo em casa alguma. Ele é justo e honesto, faz tudo segundo a sua consciência. Como é que Deus poderia punir uma pessoa tão boa como ele? Mas vejo que vocês não têm o sangue do cordeiro na porta, respondo eu. Deus certamente não passará por vocês, ao contrário, matará o seu primogênito. Outras pessoas podem precisar do sangue do cordeiro, respondem eles. Mas, para pessoas tão boas como nós, não há necessidade de sangue algum. Bem, conhecemos a história. O anjo da morte desceu sobre aquela família à meia-noite e o resultado foi a morte do seu primogênito. Permita-me preveni-lo de que o fim de todos os que confiam em sua própria justiça e não no precioso sangue do Senhor Jesus será a perdição eterna. O fim será a perdição eterna. Embora você possa ser melhor que seus vizinhos e ainda que seja muito honesto aos olhos dos homens, acredita realmente que sua pequena quantia de méritos pode livrá-lo da ira do mais justo Deus? Ele olha com desprezo para toda a nossa justiça. A seus olhos ainda somos pecadores. Pereceremos se não tivermos o sangue do Cordeiro de Deus a fim de fazer propiciação por nós, embora os filhos de Israel fossem de dura cerviz, como ficou demonstrado mais tarde na sua experiência no deserto. Entretanto, são salvos porque têm o sangue do Cordeiro a fim de expiar seus pecados. Os egípcios podiam ser bons, eles, não obstante, devem perecer porque não tinham o sangue do Cordeiro para expiar seus pecados. Nossa salvação ou perdição não depende de nós mesmos, nem de nossas obras, mas do crermos ou não e aceitarmos ou não o Redentor que morreu por nós. Ao ler o último livro da Bíblia, Apocalipse, você descobrirá que as pessoas que estão no céu lá se encontram não por suas próprias obras, mas pelo precioso sangue de Cristo. Os salvos podem ir para o céu porque, é dito, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Note o capítulo 7 de Apocalipse, versículos 9 a 17, mas especialmente o versículo 14. Os dias vão e chegam a hora do juízo de Deus. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Essa é a consequência da falta de fé no Evangelho de Jesus Cristo. Por amor da eternidade vindoura, suplico-lhe que não confie em suas próprias obras,
Não dê desculpas para demorar mais. Creia o quanto antes no Senhor Jesus para a sua salvação. Venha logo enquanto há tempo. Eis aqui agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não havia casa em que não houvesse um morto, é dito em Êxodo capítulo 12, versículo 30. Toda casa egípcia tinha um morto, mas nas casas dos israelitas ninguém morreu. O fato, porém, era que tanto na casa do israelita como na casa do egípcio havia um morto. Só que o que morreu na casa do israelita foi um cordeiro, mas o morto na casa do egípcio era um ser humano. Assim, deve haver o morto em toda casa. Se o morto não for uma pessoa, então deve ser um cordeiro. Quão terrível e quão sério! Ou uma pessoa morria, ou um cordeiro era imolado. Não sei que alternativa você prefere. Se deseja levar seus próprios pecados e morrer, ou crer no Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que já morreu por você. Ou você morre, ou ele morre. Se não confiar naquele que morreu, você também morrerá, pois alguém deve morrer. Mas louve a Deus e dê-lhe graças pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Você já não precisa morrer em seus pecados e ir para o inferno? Já não precisa perecer por seus pecados. Se vier a perecer, não será por ser pecador, mas por não crer no Senhor Jesus como seu Salvador, Filho unigênito de Deus? Leia João capítulo 3, versículo 18. Não deixe que Cristo lhe diga: não quereis vir a mim para terdes vida, conforme João capítulo 5, versículo 40. Porém, quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. A minha esperança é que você, que me ouve agora, se chegue a Deus com um coração crente, com fé, e faça aquela decisão mais importante da vida de um ser humano. Ó Deus, sou pecador e mereço morrer, mas creio em teu Filho, que morreu em meu lugar. Perdoa os meus pecados, sou transgressor. Ó Senhor, salva-me. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Amigo, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.